Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma análise da transmissão paulista, está ok? A TRPL 4. Esta gravação aqui vai ser um pouco maior até do que as outras, porque nesse caso a transmissão paulista necessita do entendimento melhor sobre o famoso RBSE, que é a Receita Básica Existente, né? É uma receita que influencia, um componente da receita que influencia muito na receita final, né? E ela tem uma data, que teve uma data de início e tem uma data final, então é importante que nós analisemos bem isso para ter entendimento. Portanto, eu vou dar a minha interpretação do que eu entendi sobre essa receita e o lucro da empresa. Ok. Ok, então vamos para a análise. Vamos iniciar aqui com algumas informações corporativas, que nem todas as pessoas conhecem como funciona realmente a transmissão paulista, né? A transmissão paulista é controlada pela ISA, capital do Brasil, né? A ISA é uma empresa colombiana, ela praticamente controla 70% das transmissões é, na Colômbia, tem também no Uruguai e no Brasil ela controla 89% das ON, da transmissão paulista, né? Sendo no total, né, entre PN e ON 35% e 82%. E o outro ponto importante é a questão da governança corporativa, ela está incluída no nível 1, é um nível quase um dos mais baixos, né? Está só acima da tradicional. E nesse nível aqui, o tag along é 80% somente para as ON, né? As PN não tem tag along, tá? Então isso é importante também, os investidores conhecerem esse aspecto. Vamos conhecer também aqui a questão das linhas que a empresa controla, né? E nós vemos aqui, então, que a empresa ela tem um RAP aqui, né, que é da ISA, a parte dela aqui, ela tem no ciclo de 2019 e 2020, ela tem um RAP previsto de 3.662.000, né? Ou 3.662.000. Esse RAP aqui, claro, é o total, mas aí tem os indicadores também que pode haver uma pequena redução. Só lembrando também daquele RAP, depois nós vamos ver, voltando aqui, nós vemos que no primeiro trimestre ela lançou, foi praticamente quase que um quarto disso aqui, um quarto desse valor aqui. Então, você vê que esse valor aqui realmente está coerente com as receitas regulatórias. Outro ponto também que é importante é que a ISA, né, ela adquiriu desde 2015, 2016, 2018, 2019, nos leilões, ela adquiriu vários lotes e nós notamos aqui que ela foi bastante agressiva nas aquisições, com deságio bastante forte, né? Então nós vemos aqui que o investimento previsto ANEEL é de 5,1 bilhões e com uma receita de 567 milhões. Isso aí praticamente vai dar um tiro, né, para 30 anos, de 10,4, que 30 anos é o prazo da concessão, né? Vai dar um tiro de 10,4% anual, acima, claro, do IGPM, isso sem correção do IGPM, né? Isso aqui está, por exemplo, se eu comparar com a Taesa, é um tiro relativamente baixo, que eu acho que sim também é uma das dificuldades que pode dificultar um pouquinho um crescimento maior das receitas da transmissão paulista, né? Então, se não comparar com a Taesa, por exemplo, nesses leilões que ela adquiriu, que as pessoas chamam de Greenfield, né? Greenfield são as instalações de linhas novas. Só para lembrar, Brownfield são as linhas existentes que são adquiridas em leilões, mas as linhas que já estão operando, né? Então tem um prazo normalmente menor do que 30 anos. E o RAP, então, esse RAP total de 567 equivale a 16% da receita daquele 3,6 bi que eu havia comentado anteriormente, né?
Isso aqui, praticamente, eu imagino que em 3 anos eles devem estar operando, então ela aumentar 16% nos próximos 3 anos a sua receita com, com essas linhas aí Greenfield. Bom, antes da gente analisar aí a receita e o lucro da empresa, é importante, eu vou gastar um tempo aqui, é importante a gente conhecer esse RPNI e RBSE, que influencia muito na receita da empresa, tá? Então, o que que ocorreu? A CETIP, né, ou a TRPL, a Transmissão Paulista, é uma concessão bastante antiga, né? E em 2012, com a medida provisória do governo Dilma, né? Então eles deram oportunidade para as empresas que tinham as concessões que iriam vencer nos próximos 5 anos, que tivesse uma prorrogação mediante uma negociação, tá? Então, no caso da Transmissão Paulista, que ela iria então vencer, né, quase todas as concessões, ela aceitou, né, essa negociação, e então o que ocorreu que ela foi renegociado, então, que vai vencer em 2042 agora esses contratos, mas teve uma redução do RAP daquele momento em 75%. Então foi uma redução muito grande, tá? E então ela definiu em 515 milhões naquela época, né, que seria o novo RAP. Então, isso aí começou a partir de 2013. Começou a ocorrer, começou a contar o novo RAP. Isso aqui é um ponto bastante importante. E o que ocorreu também, naquele período, ela teve direito a vamos dizer, uma indenização, que é o RBNI, que é uma receita básica das novas instalações, ou seja, todas as instalações que ela realizou depois do ano 2000, ela teve direito a uma indenização. E esse valor aí foi 2,9 bilhões que ela já pagou, inclusive nós vamos ver depois, que em 2017, em 2018, ela pagou, aí ela distribuiu um dividendo muito alto por conta desse montante que ela recebeu aí do RBNI. Porém, ficou uma outra parcela que está que é o RBC. Então, o que ocorreu em 2012, que foi definido o seguinte, que todos os ativos que eram antes do ano 2000, que não haviam sido depreciados, então ela deveria ter uma indenização, que eles chamam a indenização foi da rede básica do sistema existente, que é o RBSE, tá? Então, em 2012, né, então a Assembleia Geral aprovou, né, essa renovação do contrato total, onde ela adquiriu a RBNE e ficou a RBCE, tá? O RBCE, então, ele ficou, então ela ficou com direito a receber essa indenização aqui, que é dos sistemas anteriores, né? Mas o que ocorreu é que é o seguinte, a empresa, então, ela está recebendo uma parte do RPCE, que ela chama de componente econômico, e tem uma parte que é o componente financeiro, que seria um reconhecimento não diria de ajuste, mas ele chama do custo do capital da empresa, que é o CAE, né? Quem conhece o WACC, tem uma parte do KD e do CAE. O CAE é a parte que seria uma taxa livre de risco mais um prêmio, que é a taxa de mercado, né? Então, isso aí, a empresa entendeu que ela tem direito, né? Mas ela foi excluído por uma decisão liminar, entendeu? Essa parte do CAE, né? Mas a empresa ela teve um julgamento favorável em segunda instância desse componente financeiro, tá? Mas, porém, a empresa ainda não está recebendo. Essa aqui é uma parte importante do RBC todo, como um todo, a empresa ela não está recebendo, então, na parte do fluxo de caixa, a parte do componente financeiro, tá? Mas, e como ela já ganhou em segunda instância, agora isso aí está em discussão no Congresso, e a empresa ela tem quase certeza que vai ganhar, que aliás já foi até decidido em segunda instância, porém está dependendo de uma aprovação do Congresso. Então esse assunto aí pode se estender um pouco, né?
esse recebimento desse dinheiro aqui, tá? E isso aí, em 2018 era 2 bilhões, né? E aqui, né, então, nós vemos aqui o famoso RPCE, né, que a empresa tem direito, né? Então, nós vemos aqui que tem o componente econômico, que ela está recebendo, né, fisicamente, isso entra no fluxo de caixa, e tem o componente financeiro, que ela já ganhou em segunda instância, que vai até 2025. Então, o componente econômico conclui, né, que é 711 milhões por ano, conclui em 2024, né, aí deu uma queda, e o componente financeiro vai até 2025. Então, é isso que está ocorrendo aqui. Então, esse ponto aqui é fundamental nós entendermos aqui essa receita, que é um fluxo muito grande na receita, né? Porém, sempre lembrando que então nós vemos aqui que a empresa está lançando toda essa receita do componente econômico e financeiro. Nós vemos aqui no regulatório, por exemplo, que ela está colocando aqui, ó, 415 milhões, tá? Se multiplicar por 4, que isso aqui é por trimestre, vai dar 1 bilhão e 600. Então é aquele 1 bilhão e 532 corrigido, né? Então a empresa está lançando a receita. Nós vemos aqui no regulatório, por exemplo, que a receita bruta foi 851 milhões no primeiro trimestre de 2020. Porém, o RPCE é quase que a metade. Nós vemos aqui a receita operacional líquida, né, depois do desconto das deduções, foi 734 milhões. Nós vemos aqui, com o resultado financeiro aqui, a empresa, entendeu? O resultado antes do resultado financeiro e tributo foi 476 milhões. Veja bem, se nós descontarmos de 415 milhões, sobra muito pouco para a empresa, né? Então o lucro seria muito baixo se descontarmos isso aqui, tá? E no IFRS já é diferente. O IFRS, eu acho que também é um ponto que nós temos que explicar isso aqui direito, porque o IFRS é um outro padrão, né, que é o tal do CPC 47, que ele envolve remuneração do ativo contratual e mais os custos de instalação das novas linhas, os novos investimentos, ok? Então é uma outra forma, tá, que é um padrão internacional, mas isso aqui não tem efeito contábil, isso também é um ponto importante. Nós vemos aqui, então, que nós estamos vendo aqui a receita da empresa, só lembrando, essa receita aqui é o IFRS, tá? É o IFRS que é um padrão internacional aqui, que eu já comentei. E nós vemos aqui que em 2014, né, caiu bastante a receita, né, 2015, nós vemos aqui 2016, houve um acréscimo muito grande que ela recebeu o RBNI, né? E a partir de 2017 ela começou a receber o RBSE. Então aumentou bastante a receita dela. Isso aqui vai até 2025. Então tem uma data para término aqui. E nós vemos aqui, então, os custos tal, e o lucro líquido, e essa parte aqui é importante, né? O lucro líquido, nós vemos aqui que em 2015, né? 2013 foi muito baixo, né? Foi na época da negociação aqui, ó. Você vê que caiu muito, né? Aí depois ela com os investimentos melhorou, mas a partir de 2016 aumentou bastante o lucro com o RBNI e o RBSE, tá? E a margem líquida, ela melhorou bastante então, né? Você vê que a margem líquida é 54%, tá? Então, tudo, mas isso aí é em cima dos padrões internacionais. Agora, é importante nós entendermos bem como é que é essa receita no padrão internacional que é o IFRS 15. É bom lembrar que quem consulta Fundamentos, Baster, Ocean 14 e boa parte desses sites aí, normalmente eles apresentam a receita e o lucro em cima do IFRS 15. Tá? O IFRS 15, ele, na última revisão, que foi em 2018, foi em cima do CPC 47. Tá? O CPC 47, ele considera ele considera o ativo contratual. Então, a empresa ela tem direito, normalmente a receita dela, todos os investimentos que ela faz conta como receita, os investimentos, né? Os gastos com investimento, e mais vamos dizer assim, a correção monetária do ativo financeiro. Tá? Então, é isso que conta. Então, por isso que, normalmente, quando
o IGPM sobe, né? A receita da empresa aumenta, né? E o lucro também, entendeu? Então, mas o que ocorre com as empresas aqui? Isso aqui, essa explicação aqui, eu copiei da Taesa, que é igual da Transmissão Paulista, tá? Que também ela usa a IFRS 15. Então, mas aqui a própria Taesa explica que isso aqui não tem efeito caixa, tá? Então, a empresa, normalmente, ela toma cuidado em distribuir dividendos, ela não distribui exatamente um payout conforme o CPC 47, por não ter efeito caixa, que ela pode se alavancar muito, ela pode distribuir muito e, na verdade, o fluxo de caixa não ser aquele, né? Então, a empresa, ela toma o maior cuidado na distribuição, de maneira que ela olha também o fluxo de caixa, não só o IFRS 15, tá? Porque ele é puramente contábil, né? Puramente contábil. Esse é o detalhe importante. Aqui tem uma explicação muito rápida, como que calcula o fluxo de caixa de um projeto, por exemplo, em cima do IFRS 15, que é a receita, né? Então, eles consideram aqui a receita do CAPEX, né? O CAPEX ela conta como receita, e aí o valor, eles trazem todo o fluxo futuro, né, do RAP, né, que foi o contrato, eles trazem para o valor presente, em cima disso aí, então ele faz o reajuste, ou a correção monetária desse valor presente, e é a receita, e mais uma parte aí vamos dizer assim, não do reajuste, mas a taxa de retorno desse RAP, né? Então você vê que o valor presente ele vai diminuindo com o tempo, né? Que à medida que vai passando, as parcelas vão diminuindo. Por isso que também é importante essas construções aqui para aumentar a receita. Mas isso aqui é o IFRS, tá ok? Então é uma coisa que tem que ser tomar muito cuidado. Então, eu analisando isso aqui, eu vejo que, no caso da transmissão paulista, o melhor método mesmo é analisar o fluxo de caixa da empresa, tá? Porque vamos dizer assim, o lucro regulatório também ele está lançando uma receita que não é tudo que entra no caixa, tem o componente financeiro que eu já comentei, entendeu? E tem também, não é caixa exatamente, né? Então o fluxo de caixa é diferente. Por regime, aliás, o regulatório é por regime de competência, o fluxo de caixa não, é por regime de caixa, é diferente, entendeu? Então, eu acho melhor a gente sempre analisar aqui, no caso da Transmissão Paulista, o fluxo de caixa. Então, nós vemos aqui que o fluxo de caixa está aumentando, né? Agora, nos últimos 12 meses, no primeiro trimestre de 2020, nos últimos 12 meses, passou para 1 bi 298, né? Então, eu acho que o mais importante nós analisarmos é o fluxo de caixa menos o CAPEX. Seria o fluxo de caixa livre menos o CAPEX, seria um percentual disso que a empresa vai distribuir para os acionistas, né? Porque aí ela tem uma garantia que ela vai ter sempre caixa, né, para fazer os investimentos dela, entendeu? Então seria aqui 1 dos 98, 1 bi 298 menos 21 milhões, né, que ela fez nos últimos 12 meses, seria basicamente 1 bi 277, que é o fluxo de caixa dela. Acho que esse seria mais interessante para a gente analisar um preço justo da empresa. Aqui, às vezes, vemos os históricos da empresa, aqui dos lucros, o lucro sobre a ação, né? Então, o lucro sobre o preço da ação, né? Então, nós vemos que vem crescendo, né? Aliás, aqui 11,51 foi aquilo que eu comentei, né? Por causa do RBNI, mas agora está em 2,78, né? Tudo isso aqui é no sistema IFRS. E o preço sobre lucro, nós vemos que está 7,36. Se nós analisarmos isso aqui, nós vemos que ela está com preço sobre lucro mais baixo que as concorrentes. Tá, então, mas temos que tomar cuidado em analisar, então, por causa desse adicional que ela tem aí. Bom, e o que nós podíamos ver, então, que o dividend yield também é outro ponto importante, ela está distribuindo bastante. Então, baseado aqui
nos últimos 12 meses, de 2020, aqui nos últimos 12 meses, ela está distribuindo 8,51. A minha estimativa, isso aqui é bruto, né? Porque ela distribui muito JCP. Eu estou estimando para este ano na faixa de 5,9% sobre o valor, 5,9% sobre o valor atual. Tá? Depois que eu vou mostrar isso aí. Por quê? Aqui nós vemos o cronograma de amortização, né? Nós vemos que ao longo dos próximos, até 2024, a amortização é pequena, ela fez uma amortização, vai ter uma amortização grande aqui, né? Neste ano, né? Mas a partir de 2025 ela começa a ter amortizações maiores, tá? Então ela tem um tempo aqui para fazer os investimentos dela e aumentar a receita, né? E o lucro também. Okay? Então vamos lá. Então nós vamos ver aqui que em 2019, por exemplo, a empresa distribuiu por ação 1,51, R$ 1,51, tá? E em 2020 ela já distribuiu aqui, ó, mais 0,22, né? Com data aí do 17 de 4. E nós vemos que em 2018 ela distribuiu um montante muito grande, né? Tanto é que a ação tinha subido bastante, né? Por causa desse montante que ela distribuiu aqui. Mas é o que eu falei, por causa do RBNI, né? Em 2017 também teve uma parcela e o grosso foi em 2018. Portanto, é o que eu falei, eu estou estimando para 2020 ela vai distribuir na faixa de R$ 1,50, 54 centavos. Aqui nós vemos o preço, então, como foi esse preço aqui, só lembrando aqui, é um preço já ajustado, já descontado os dividendos. Né? Como ela teve um dividendo bastante grande em 2018, então provavelmente aqui o preço ajustado caiu bastante. O preço real mesmo foi o outro, foi maior, né? Mas já descontado aquele R$ 12 aqui, ó, 2018, caiu aqui, né? Mas aqui deu uma subida bastante, aqui como a maioria, né, dos ativos subiram em 2019, agora aqui deu a queda. E aqui nós vemos o preço sobre lucro, né? Então aqui que eu falei, aqui o CBL subiu bastante, né? Era bastante baixo, mas com o RBSE já subiu bastante aqui. Então, nós vemos aqui que a média do preço sobre o lucro IFRS, né, está na faixa do 7. Para nós compararmos com a Taesa e a Lupar, que também se comparar com o lucro IFRS, seria interessante comparar nessa faixa aqui. Então, a média seria bom para comprar, seria na faixa de P sobre L7, né? Aqui já foi um pouco alto, né? Aqui foi bem alto, né? Você vê que no final de 2019 subiu bastante, né? Agora, se nós fizermos uma comparação com a transmissão paulista, a Taesa e a Lupar, nós vemos que a transmissão paulista está mais descontada, né? Mas é aquilo que eu já falei, temos que tomar cuidado, porque isso aqui é IFRS. E o preço, o valor patrimonial também ela é mais descontada, né? O ROI, a Taesa que tem o melhor ROI de todas, a Lupar também tem um interessante ROI. Para tudo isso aqui nós temos que ver o crescimento, né? Nós não podemos só ver isso para a aquisição, nós temos que ver o crescimento do lucro e da receita. A margem líquida, nós vemos que ela tem uma margem líquida também interessante, bastante alta. A Taesa tem a mais alta de todas e a Lupar é um pouco mais baixa. A dívida líquida sobre EBITDA, isso aqui é um ponto bastante importante, como ela está recebendo esse componente econômico, né? Ela tem uma dívida bastante baixa, é um ponto importante para ela. Ela também não pode ter uma dívida alta, né? Porque a partir de 2025 provavelmente pode reduzir, né, as suas receitas, porém tem esse famoso componente financeiro que a empresa pode receber. Isso é um ponto muito importante e é um dinheiro muito grande, nós já vimos aí, se somar tudo aí vai dar 5 bilhões, né? Entendeu? Um dinheiro que provavelmente vai ser distribuído ao longo de alguns anos, isso aí.
O payout, nós vemos que o payout dela também não é alto, né? E a Taesa está na faixa de 50, aqui no 38. Por isso nós temos que olhar bem, né? Porque a Taesa, por exemplo, o dividendo dela é baixo, mas também o payout dela é baixo. Então é importante sempre olhar o preço sobre lucro. Tá? A Taesa tem que tomar cuidado para ver o preço sobre lucro, porque normalmente esse site eles apresentam é o consolidado, tá? É o lucro, a receita consolidada, né? E no caso da Lupar, ela é a seguinte, ela tem muitas empresas que ela controla, mas ela não controla 100%, ela controla 50%, 60% dessas empresas. E o consolidado soma tudo, toda a receita, né? Mas tem uma parte da receita que vai para os outros acionistas, né? Os minoritários, vamos falar. Né? Então a Lupar, no consolidado, ela dá um PL muito menor, mas na prática nós temos que pegar sempre o demonstrativo, o DRE individual, que ali mostra uma receita, um lucro bem menor. Então é isso que eu estou usando aqui. Né? Então essa aqui é uma parte importante para quem vai analisar aqui. E aqui eu coloquei, por exemplo, no Graham a transmissão paulista, se fosse utilizar aqui pelos lucros de IFRS, ela seria um preço justo de R$ 34, Taesa de 35, né? E a Lupar 30. Você vê que hoje todas elas, por exemplo, a transmissão paulista está 18 contra 34, está bem mais baixa. A Taesa está 28 contra 35, né? A Graham 35. E a Lupar eu gostaria de comprar aqui, para o meu preço justo, seria 23 contra 30, o preço justo. Tá? Aqui estão os preços atuais abaixo, né? Então, todos eles estão um pouquinho acima do preço justo que eu considerei aqui, tá? Então, depois eu vou mostrar isso. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a parte da apresentação. Agora nós vamos ver aqui uma segunda parte, que seria como calcular aí que eu considero uma taxa de retorno adequada. Bom, então, iniciando aqui a apresentação, vamos fazer aqui, calcular uma taxa de retorno que considero num cenário mais provável para a transmissão paulista. Né? Então, veja bem, o preço atual hoje foi 20,35. Eu coloquei R$ 20, porque isso que varia, né? Todo dia, tá? Aqui, então, o lucro aqui, eu coloquei o fluxo de caixa CAPEX, tá? Eu peguei aquele 1.277 que eu havia comentado, dividi por essa quantidade de ações aqui, né? Nós vamos ver aqui, ó. 1.277, vamos diminuir isso aqui, né? Para ficar cabendo tudo aqui, né? Que eu acho que é melhor. Ok? Então, veja bem, o fluxo o fluxo de caixa menos o CAPEX daria 1.277 dividido pelo número de ações, vai dar 1,93 o fluxo de caixa. O dividendo, eu estou estimando 1,54 para este ano. Então, com isto, ela vai dar um payout de 80%, tá? E o dividend yield, né, então seria o 1,54 dividido por 20, daria 7,7%. Então, o dividend yield é muito bom, de 7,7%. Né? No preço atual, está que tem um dividend yield razoável. E lembrando que o IPCA fechou ontem em 1,88. Este mês houve deflação do IPCA. É muito importante isso. Né? Bom, como é que eu considerei então isso aqui? O que eu fiz? Eu estou considerando, então, que a empresa, eu vou fazer então, calcular uma taxa de retorno baseado no fluxo de dividendos que eu vou ter. Né? Qual é os dividendos futuros que eu vou ter? Vou vou calcular uma taxa, um TIR, né? Baseado numa despesa inicial, vamos dizer, vou ter uma despesa inicial de R$ 20 e vou ter um fluxo aqui de 1,54, aqui está corrigido. Então, o que acontece? Eu estou colocando aqui um crescimento do lucro, tá? Então, de 5%, primeiro ano, 6%, no segundo, 6% no terceiro, 8% no quarto e 8% no quinto, e com payout sempre de 80%, tá aqui, ó. Então, pegando esse fluxo de caixa, tá? Vezes, multiplicando por esse crescimento e colocando 80%, vai me dar essa taxa
esse dividendos. Todos os anos eu vou receber esse dividendos aqui. Porém, tem um ponto aqui fundamental. Então, o que eu considerei aqui? Eu considerei que a partir de 2025 vai cair a receita, vai cair o fluxo de caixa também. O que ocorre é que até 2024 vai ter essa receita. Até 2023, que nós vimos lá, naquele RBC eu estou considerando aqui o componente econômico, por isso que eu falei, é melhor que tenha fluxo de caixa, considerando o fluxo de caixa, porque tem um componente financeiro que a firma está colocando no regulatório, mas ela não está recebendo. Tá? Ela colocou aqui como é um fluxo que ela vai receber, vamos dizer assim, né? Então, eu estou colocando aqui que ela está recebendo 747 até 2023. Então, a partir de 2024, ela já vai cair, né? Vai cair o 747 menos 347, né? Essa diferença de 747 cairia aqui, então cairia para quase 70%, né? Praticamente. Cairia praticamente 70%. Então, aqui nós vemos que houve uma redução, né? Que era 1,82, aqui passou para 1,35. Aqui no 2024 já caiu para 41%. Tá? Então nós vemos que caiu para 80%, mesmo subindo aqui, ó, o fluxo de caixa subindo 8%, vamos dizer assim, caiu o dividendo para 88 centavos. Por quê? Porque a partir de 2025, ou de 2024, aliás, a partir de 2024, ela não tem mais essa receita do componente econômico, tá? que eu estou considerando fluxo de caixa. E continua, então, ela crescendo até o 10º ano 6%, com 80%. Aqui eu considerei o seguinte, que a partir do 10º ano eu estou colocando crescimento somente de 4%. 4% e eu estou considerando que ela, então, no futuro, nós não sabemos, então eu estou colocando somente um crescimento, vamos dizer assim, da inflação e do PIB, né? Então, eu estou colocando 4%, o investimento vai ser mínimo, então ela praticamente vai distribuir todo, vamos dizer assim, todo o fluxo de caixa menos o investimento, né? Então ela vai receber 100%, ela vai distribuir, aliás, vai distribuir 100% daquele fluxo de caixa menos o investimento que eu coloquei de 21 milhões, né? Porque também o crescimento é menor, né? Então seria isso. Com isso tudo, deu uma taxa de retorno de 9,35. Seria um prêmio, e o pré-fixado para 2031, lembrando, é 7%, fechou ontem, 7,01, né? E então, baseado nisso aqui, está dando uma taxa de retorno de 8,35, que eu acho bastante baixo, né? Esse prêmio aqui. Seria basicamente um prêmio de 6% multiplicado para um fator beta de 0,4, que eu acho bastante baixo, apesar de ser uma empresa que tem uma receita constante, ela tem uma receita perene, vamos dizer assim, mas eu acho assim um prêmio muito baixo nesse caso. Então, nesse cenário provável, eu acho 20, na minha opinião, eu não gostaria de comprar a R$ 20, eu preferia comprar a 18. Aí seria 10%, seria com um prêmio de 3% acima do prefixado, seria interessante, seria um beta. É difícil chegar no 18, né? Então, esse seria ser o prêmio, o cenário mais provável, tá? Agora, tem um ponto importante, que seria o otimista. O otimista seria o seguinte, a empresa vai receber aquele componente financeiro, que é bastante, né? Então, vamos dizer que a empresa vai receber o componente financeiro, já está no Congresso, isto, provavelmente isso aí vai ser aprovado, né? A gente não sabe quando, né? Que o Congresso tem uma pauta grande ali, inclusive por causa da pandemia, entendeu? Também não sabemos se ela vai receber tudo aquilo que ela ganhou em segunda instância, né? Então, mas vamos colocar o seguinte, vamos fazer uma outra hipótese. Vamos supor que, então, a partir de 2024, ela vai continuar recebendo
o componente financeiro, que é quase igual ao componente econômico, né? E vamos dizer que ela vai receber de novo por mais 7 anos, né? Então nós colocamos aqui, ó. Ela continuaria crescendo. Só que aqui, então, nós vamos colocar a partir deste ano aqui, que seria a partir do 9º ano, vamos colocar uma queda aqui, né? Vamos colocar 0,42. Então, caiu. Vamos dizer que ela vai receber o componente financeiro, parcelado por mais 7 anos, né? Em vez de, então, ela continua recebendo aqui aquele mesmo fluxo de caixa com aquele crescimento, com os investimentos que ela está fazendo. Então, isso aí, a R$ 20, já deu um fator de, olha aqui, ó, já deu um prêmio de 3,64. Então é o seguinte, aí cabe a cada investidor fazer a sua análise, fazer sua aposta aqui, né? Existe uma probabilidade grande, tem pessoas que dizem grande, até ouvi comentário do Barça, que diz que isso aí ela vai ganhar no futuro, entendeu? Se ela ganhar isso aí, se ela ganhar tudo isto, R$ 20 estaria um preço justo, né? Desde que ela ganhe aqui, né? Que ela ganha nesse período aqui, né? Então, essa foi uma suposição que eu fiz, tá? Porém, se ela não ganhar, R$ 20 está caro, na minha visão, né? Mas se ela ganhar, R$ 20 seria um preço bom, tá? Então, mas poderíamos também fazer um cenário pessimista. Aqui, então, eu fiz 3 hipóteses, né, que o cenário provável, que era aquele 9,35%, o cenário otimista, que eu coloquei aí, vamos dizer, aquilo que eu já havia comentado, né, com esse componente financeiro que ela vai receber. Então, colocando aqui um crescimento um pouquinho maior, inclusive, né, daria um tiro de 11,3. Seria um tiro bem, assim, bastante otimista. E num pessimista, ela não vai ganhar nada e não vai ter esse crescimento também. Vai ter um crescimento menor. Eu coloquei o crescimento 4% todo ano aqui. Tá? Aí deu um pessimista de 8,3%. Um pouquinho acima da taxa livre de risco, né? Mas se a gente colocar aqui uma probabilidade maior de ser 45%, otimista ser 35% e um pessimista 20%, daria um tiro final, vamos dizer assim, médio aqui, baseado nesses pesos, né? Nessa média ponderada, vamos dizer assim, daria um tiro de 9,82, entendeu? 9,82, se eu colocar 9,82 aqui, daria 0,47. Também seria razoável, né? Não seria lá aquela maravilha, mas até que daria para comprar também, né? Então, é o seguinte, cada investidor fazer sua análise. Eu praticamente não gostaria de comprar a R$ 20, né? Mas aí cada um tem que fazer sua análise, se achar que a empresa vai receber aquele componente financeiro, que o Congresso vai aprovar realmente, e já está na pauta deles lá, né? Não sabemos quando vai ser votado. Ela pode receber um bom retorno financeiro aqui. Tá? Só lembrando que hoje, no fluxo de caixa, ela não está recebendo todo aquele RBSE. Então, as pessoas têm que tomar cuidado quando ela faz a análise. Se você olhar o IFRS, vai chegar à conclusão que a empresa vai estar no prejuízo. Entendeu? Então, se eu fizer por exemplo, se eu fizer uma análise baseada no lucro IFRS, eu cheguei à conclusão aqui que daria um tiro de 7,5, que é praticamente quase igual ao pré-fixado. Eu teria que pagar R$ 15 para dar um tiro de 9,20. Então é totalmente irreal isso aqui. O mercado não está pensando dessa maneira aqui. Eles não estão olhando no lucro IFRS, eles devem estar olhando, imagino, no fluxo de caixa da empresa e estimando que ela vai receber uma indenização no futuro aí. Por isso que está nesse preço, né? É isso que imagino. No longo prazo, né? Claro que no curto prazo tudo pode acontecer. Pode ser que no curto prazo, daqui a 2 anos, o Congresso aprova isso aí, ela recebe uma grana
e vai distribuir uma boa parte, e com certeza essa ação vai subir para caramba, e depois ela cai, né? Porque depois que recebeu o dividendo, ela é descontado, o preço sempre é descontado o dividendo, né? De imediato, né? Então é assim que acontece. Bom, então a todos que assistiram aí, eu espero que façam suas análises, façam suas apostas, né? Quem quiser na Transmissão Paulista. E o que eu desejo aí a todos um bom investimento, o que interessa a todos nós é termos um retorno da taxa de retorno, uma taxa de retorno sempre acima da taxa pré-fixada, né? Com um prêmio adequado ao risco de cada empresa. Até mais para todos.